está começando agora o nosso programa Alta Temporada. E se você não me conhece, eu sou Andréia Souza. E este aqui é... Tadã! Ricardo Marcelo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Maravilha. Maravilha. E no episódio hoje, número 33, o que seria da vida sem as objeções, né? Não importa a hora e nem lugar, você vai precisar estar preparado para saber lidar com elas. E hoje a gente vai poder entender melhor como lidar com essas objeções no nosso dia a dia, né? Não só no trabalho, mas como no dia a dia também. Preparado? Preparado. Show de bola. Também, se não tivesse, eu já ia me preparar aqui para quebrar sua objeção aqui se não tivesse. O que é não fazer 100 mil em 30 dias sem lidar com as objeções? Vamos começar por o que é objeção? Pode ser? Pode ser. O que é objeção? Destrinchar tudo isso. A objeção é algo que sai da boca do cliente, do seu comprador, que, na opinião dele, neste momento, agora unicamente, ele considera que é um fato que justifica não seguir adiante, não concordar contigo ou não comprar se tiver nesse momento já. Então, uma objeção vem de vários momentos, desde uma objeção a uma opinião ou a uma etapa da sua apresentação, ou até uma objeção final, que é uma objeção de não compra. Não vou comprar porque tal. Ou então você prefere viajar como locatário das férias ou como proprietário? Prefiro como locatário. Isso é uma objeção. Você prefere viajar de outra forma, diferente da forma que eu estou mostrando. Então a objeção é uma negativa num fechamento qualquer, ela não está indo na direção da sua linha, ou então numa negativa de compra final, né? Não vou comprar porque eu tenho dinheiro, não vou comprar porque eu não sei se vou viajar, não vou comprar porque é muito novo para mim. Depois eu teria vários exemplos de objeções, né? Essa é o que é uma objeção. É algo que tende a paralisar seu prospect e evitar que ele se torne um comprador na opinião dele agora. E é importante isso de na opinião dele agora, porque a opinião dele daqui a 2 minutos já pode ser diferente. Uma vez que ultrapassar essa objeção, levada para a racionalidade, para a coerência essa objeção. Dizer que sobre objeções tem algo que confunde muito esse mundo das vendas, que é o seguinte: no mundo das vendas é certo e entendido por maioria dos casos que a venda é um comportamento que busca despertar emoção, medos ou dores, ou talvez expectativas e sonhos, e com isso o cliente vai na direção da compra. Muito emocional. Na objeção tem que ter um trabalho racional, é um pouco diferente. Não racional ao ponto de tirar a emoção da venda, mas racional ao ponto de eliminar a objeção baseado na coerência, essa forma mais sólida de eliminar uma objeção, a coerência, o bom senso, a sensatez, porque a maioria de nós não consegue desfazer sensatez, não consegue argumentar contra a sensatez. Por exemplo, esta mesa é de madeira. Você consegue argumentar contra esse fato sensato? Isso é um fato, né? Então, contra fatos, contra sensatez, contra números no argumentos, né? Contra fatos na discussão, né? Essa é sensato, é coerente. Dizer que essa mesa é feita de madeira é coerente, é um fato. Então, você tem que ultrapassar objeções com coerência, com fatos, né? De forma que não há argumento. E tem 2 formas de trazer fatos reais, como por exemplo, com dados que você pegou do cliente, principalmente na etapa do questionário, né, onde você fez uma pequena entrevista e entendeu alguns dados, e esses dados vão servir durante toda a apresentação para ultrapassar objeções com esses dados. Lembra? Preciso de dados. E outra coisa que eu vou poder usar durante toda a apresentação para ultrapassar objeções é a coerência das coisas como são no mundo. Um dado é um dado. Essa mesa é de madeira, isso é um dado. Isso é um fato, né? Então é uma coisa que é coerente, sabe? Mas tem coisas que não são coerentes de forma tangível, tem coisas que não são coerentes de forma fáctica, de forma de ser um fato, assim. Como, por exemplo, quando alguém fala não faço nada na hora, né? Isso você não pode dizer do mesmo jeito como essa mesa é de madeira, isso é um fato. Mas você pode dizer também que ele faz coisas na hora, sim. E demonstrar por fatos como ele faz coisas na hora. São fatos que você não terá na mão, igual eu tenho essa mesa de madeira na minha mão agora. São coisas que não serão tão tangíveis. Mas todos nós fazemos coisas na hora, isso é bom senso.
O fato de pensar que alguém não faz coisa na hora não é bom senso, porque todos nós fazemos coisa na hora, a vida o tempo inteiro. Mas mesmo assim o cliente fala, não, eu nunca faço nada na hora. Não, peraí, calma aí, né? Então, provavelmente quando você começa com não faço nada na hora, depois parte para uma objeção financeira, depois parte para... Então você tem que entender um pouco o que é essa objeção, mas sempre tentar trazer, diferente de quando você está no pitch, no discurso de vendas, que você está emocional, quando vem uma objeção você tem que ir fáctico, né? Fato, razões, coerência, sensatez, dados, né? Coisas específicas. Laika quer saber como isso é possível, né, Laika? Você falou aí sobre objeções financeiras. O que seriam elas? Como... Objeção financeira é não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Isso é uma objeção financeira, por exemplo. Sim. E como que você pode fazer para quebrar essa objeção? Se você fez um bom trabalho, ele já te diz quanto dinheiro tem. Então você vai e volta para o dado. Por isso que você primeiro pega dados e depois de pegar os dados, você faz o trabalho de fechar para que venha a objeção. Quando você fecha, vem a objeção e com a objeção você contrapõe com os dados. Você lembra que você me falou que você viajava todo ano, 2 semanas de férias, cada semana gastava 4 mil, totalizando 8 mil por ano. Se fosse possível ser proprietário gastando os mesmos 8 mil que você já gasta, é melhor ser locatário ou proprietário. Cadê o bom senso? Acabamos com o bom senso, de novo. Batemos na coerência. Pela lógica, pela razão, não é coerente dizer que não. É isso que você faz. Não? É quase... Você deveria dizer, para dizer que não aqui, numa objeção desse tipo, você deveria dizer o que eu disse antes era mentira. E as pessoas não tendemos a fazer isso. As pessoas tendemos a segurar nossa palavra. Né? Tipo, a pessoa não vai dizer, não, eu falei 8 mil, mas só vou gastar 4 mil. Ok. Né? Você está mudando o que você diz. Mas, se fosse 4 mil no ano, fica bom para você? Né? Então também fecharia do mesmo jeito. Sim. Por isso tem muita gente que infravaloriza o poder da etapa inicial de uma apresentação, subestima o poder de uma etapa inicial da apresentação, eu pego dados. E se não subestima, não os utiliza. Esses dados é a tua apresentação amarrada certinha. Se você pegou esses dados no início bem, sua venda já está aqui. O porquê ele vai comprar já está aqui. Você explica o produto, cada vez que ele diz não, você volta aqui. Não, você falou isso. Não, você falou isso. Então, dado. O tempo inteiro. E quais as principais objeções que você já ouviu ali na hora das vendas? Tem uma diferença entre a objeção que o cliente fala, Sim. ele acredita às vezes até, mas de fato o que é? Né? Tem uma diferença entre o que ele expressa, inclusive o que ele crê conscientemente, do inconsciente que faz ele não comprar, que é tipo, o que está acontecendo em 99,9% dos casos é, o cliente conhece o produto é legal, é bom, é bacana, a empresa parece legal, o vendedor parece legal, mas ele não confia. Só que ele não costuma dizer, ele não diz, eu não vou comprar, porque não confio em você. Isso tudo me parece uma história contada, bem contada demais. Parece bom demais para ser verdade, por esses motivos eu não vou adquirir. Ele não diz isso, ele começa a dizer, não faz nada na hora, não tenho dinheiro, tem que pensar, quero avaliar, amanhã eu te retorno. Sim. E se não funciona, qual garantia eu tenho? Ele começa a colocar um monte de outras impasses para a compra. Mas você tem que saber, o que está acontecendo é, ele não confia em ti. Inclusive esse comentário é muito importante. Porque todas essas objeções podem ser resolvidas com um mecanismo semelhante, que é um mecanismo de elevar a confiança que ele tem em produto, empresa e consultor. Essas são as 3 chaves, produto, empresa, consultor. Né? Se você conseguir, não nessa é produto, consultor, empresa, nessa ordem para ser exato, produto, consultor, empresa. Se você conseguir levar essa confiança desses 3 pontos, essa objeção é eliminada. Você não está falando com o que ele falou. Fala, tem que levar para casa e avaliar. Aí você poderia falar, por que levar para casa e não fazer agora? Estaria contrapondo ele. E isso seria uma forma de você buscar contrapor ele para quebrar a objeção. E outra coisa que você pode fazer é tentar levar a consciência desses 3 pontos. Produto, consultor e empresa. Porque o que ele está dizendo da boca para fora não é o problema real. Sim. Então, o problema está em confiança com produto, consultor e empresa. E essas coisas que têm que ser resolvidas. Esse é o assunto que tem que ser sintonizado. Sabe se fosse um rádio daqueles que só tem um ponto que se encontra a sintonia perfeita? Pronto. Fazer uma venda, ultrapassando objeções. Você sabe que ultrapassou quando a sintonia está perfeita. Você encontrou a sintonia fina aí.
Você tem que entender que é diferente o que ele diz, inclusive do que ele acredita, do que vai fazer acontecer que essa venda hoje se concretize. Por isso, quando ele fala, vou pensar, quando ele fala, quero avaliar melhor, quero conhecer outra empresa, quero ver... Que ele falar de qualquer... Será que isso é bom para mim? Será que isso funciona? Quando ele diz tudo isso, ele está dizendo, não confio em produto, consultor e empresa. E você tem que levar a consciência dessas três coisas, a confiança dessas três coisas. Então, não... será que isso funciona para mim? Resposta. O sistema de propriedades de férias funciona para todas as famílias que têm 4 características especiais. Você vai me dizer, se você tem férias é importante, você me diz que férias para você é nota 10. Concordo com isso? Concordo. Famílias que estão comprometidas a fazer pelo menos uma semana de férias por ano, talvez no mínimo 2, todos os anos pelos próximos anos. Você está com esse compromisso, você me diz? Sim, concorda. Famílias que sabem que vai ter despesa com orçamento de hospedagem a longo prazo. Como vai viajar todo ano, vai gastar com hospedagem todo ano. Então tem consciência disso. E estão comprometidas a fazer viagens todo ano, não por um ano, 2, por décadas talvez, por longo prazo querem viajar. Se cumpriu essas 4 características ou não cumpriu? Cumpriu. Ok, então o produto é exatamente para esse perfil de pessoas que tem essas características. Por outro lado, eu, na IMG, com mais de 10 anos, ou com mais de tantos anos de indústria, nós temos mais de 10 mil famílias que têm viajado e eu quero que você veja alguns testemunhos e o que dizem sobre como é viajar com o nosso sistema de férias. Então, subir credibilidade, produto, consultor e empresa. Fiz isso e posso voltar para o fechamento. Diante de tudo que a gente viu, você entende agora que o sistema de propriedades de férias é para você? Você percebeu como fluiu isso? Uhum. Eu não contrapus a objeção dele. Eu busquei levar 3 níveis de problema, que é o nível produto, consultor e empresa. Subi isso, ultrapassei a objeção, então não precisa frontalizar. Não precisa ir de cara contra ele. Precisa trabalhar com o problema, não com o que ele acha que é o problema. Isso é objeções falsas. Tem 2 tipos de objeções. Uma objeção é uma espécie de uma cortina de fumaça. E outra objeção é algo que impede verdade. A objeção verdadeira. Não tenho os 10 mil agora. João, se fosse possível dar uma entrada hoje menor, eu não estou dizendo que isso está liberado, mas se fosse possível liberar uma condição especial, você teria quanto hoje para dar de entrada para ver se eu consigo uma aprovação? Eu não estou dizendo que vou ter, mas hipoteticamente, quanto você teria hoje para dar de entrada? Se eu teria 7 mil, se eu consigo 7 mil, era uma objeção verdadeira, ele me ofereceu 7, não tem 10, tem 7. Se eu conseguisse liberar os 7 agora, quanto você me diria os outros 3? Daqui a um mês. Se eu conseguir liberar 7 agora e 3 daqui a um mês, se estou na proprietária agora, sim, ótimo. Vou pedir autorização. Se conseguir, será bem-vindo. Se eu não conseguir, a amizade continua. Beleza, beleza. Eu fui pedir autorização e voltei. Era uma objeção? Era. Não tinha dinheiro. Era verdadeira? Era. Resolveu a objeção. Se comprometeu a fazer. Como eu sei que a objeção é uma cortina de fumaça? É falsa. Como você diz? Como eu descubro que uma objeção é falsa? Quando a objeção é resolvida pela lógica e ele vem com outra. E depois dessa vai vir outra. E depois dessa vai vir outra. E depois dessa vai vir outra. E o que se faz aqui? É levar os 3 níveis de consciência. Produto, consultor e empresa, nessa ordem. Como que você leva os níveis de consciência? Batendo a real, na maioria dos casos. Nesse caso ele estava... Se isso dá certo, bater a real. Esses são os clientes que compram, esses são os clientes que dá certo, esses clientes que viajam bem, bater a real. Se ele me falasse, e se a empresa sumir amanhã? Né? Se ele fala uma objeção, e se você sumir amanhã? Como é que fica a minha situação? João, sinceramente, aí você bater a real, essa é uma objeção de desconfiança, que quase ele falou, não vou comprar porque eu não confio em você. Eu falei, se você sumir amanhã, se essa empresa não entregar? Ele está me dando a carta clara, não confio em vocês, não confio no produto, mas esse aqui, ele está me deixando entrever que o problema do produto é menor. Naquele outro exemplo que eu fiz, o problema do produto estava maior. Será que funciona para mim? Nessa objeção agora que eu estou tratando, será que a empresa e você são reais? Será que você vai entregar? E aí você tem que falar, real. João, é verdade que eu entendo que você faça esse comentário, até porque o mundo que a gente vive tem muito espertalhão. Nossa empresa tem tantos anos de mercado e tantos dezenas ou centenas ou milhares de clientes que viajam conosco. Não te falo isso para que você tenha que comparar ou concordar que uma empresa tem mais anos ou mais clientes seja melhor ou pior para você, mas apenas para que você conheça que nós temos um histórico. Esse histórico nos leva também a ter centenas de funcionários para atender essas milhares de famílias que viajam conosco.
com uma estrutura de relacionamento com o cliente, tecnologia, equipamentos, times e tudo mais. Você acha de verdade que um golpe de uma parcela de R$500, de uma entrada de 5 mil, é o golpe que vai fazer pagar todas essas contas e conseguir que tudo isso continue funcionando para você? Estou aqui, na sua opinião, dando um golpe de R$5.000 de entrada, ou de R$1.000 de entrada, ou de uma parcela de R$200, uma parcela de R$500, e que isso vai equilibrar todo esse meu custo que eu tenho. Ô, João, está aqui o YouTube. No YouTube nós temos conteúdo semanal há mais de 3 anos, todas as semanas, vídeo longo, curto, todos os dias. Aqui está meu Instagram, aqui está meu site. Tu acha que tudo isso se mantém com R$500 de parcela que você vai pagar? João, de verdade é isso que você está pensando? João, você está achando de verdade que eu sou a pessoa, depois de uma hora de estar contigo, que eu vou dar um golpe de R$5.000? Essa impressão que realmente eu criei aqui, só para saber. Se você está pensando isso, eu quero ouvir. Mas de verdade, você pensa que tudo que eu contei para você, os dias que eu falei contigo no WhatsApp para agendar esta videochamada, durante minha videochamada contigo esse tempo todo, é tudo uma firula para te conduzir a te tirar R$1.000, os 2.000, os 500 de parcela. É isso mesmo. De verdade, e todo o meu sistema de férias, os sites, YouTube, tive 4 anos fazendo YouTube, o CEO da empresa, o site, criamos tudo isso para tirar R$500 de você mesmo. Temos reclamação no Reclame que eu te mostrei há mais de 10 anos, mais de 8 anos. E isso é uma firula. Eu fiz a pessoa reclamarem 8 anos para te tirar 500 contos. Sério. 1.000 contos, 5.000, 10.000. Sério que você pensa isso? De verdade. Pela razão, pela lógica. Faz sentido pensar que eu não vou estar aqui daqui a um mês, daqui a um ano? E outra coisa, nossa empresa como negócio, nós temos 10.000 clientes que viajam todos os anos, que entregamos férias todos os anos, temos mais de 100.000 semanas de férias entregues já. De verdade, do fundo do coração, nós vamos parar de entregar essas semanas onde nós ganhamos dinheiro. E vamos sumir, somos doidos, é? É isso que você está achando mesmo, João? Sério? Isso que você está achando, de verdade? Ou você falou isso de uma forma que é normal, e eu entenderia, de se sentir desconfortável? Bom, agora que a gente entendeu esse ponto, o que falta para você se tornar proprietário das férias? Sabe, André, essa é a verdade. Quem demônios? Por que parece razoável? Porque é razoável. Não dá para... vou aprender a quebrar objeção. Não, cara. Razão, lógica, bom senso, coerência. As coisas são o que são e não tem outro jeito. Então você tem que trazer a verdade. Cara, pelo amor de Deus, o quanto dinheiro a empresa ganha entregando semanas de férias por ano? Ganha uma verdadeira fortuna todo ano entregando semanas de férias. Para que eu estaria aqui te dizendo como que eu vou assumir? Eu sou doido, eu vou perder esse dinheiro, entendeu? Claro, não, e é claro, toda empresa pode quebrar. Sim. Agora, tu acha sinceramente uma empresa que tem 10.000 famílias que viajam todo ano, obrigação de entregar mais férias? Se a empresa não continuasse, não teria um monte de empresas querendo entregar essas semanas de férias, ganhando essa margem de diferencial de lucro de todas essas semanas de férias. Tu não acha que teria, não? De verdade. Teria um monte de empresas batendo na porta para ficar com a base de clientes. Não teria. 1 milhão de empresas queriam isso. É isso que acontece no mundo, tá bom? Essa é uma indústria antiga. Inclusive, empresas, quando têm um certo número de clientes, isso as torna mais sólidas. Porque são famílias que cada ano viajam conosco, que nos permitem planejar melhor nossa disponibilidade, termos mais margem de gestão de condomínio, de semanas de férias, cada vez, com qual nossa empresa acaba ganhando mais. Então você está cada vez mais seguro. Nós vendemos uma semana por R$30.000. O ano tem 52 semanas, isso dá mais de 1,5 milhão de ocupação por cada apartamento, por cada unidade. Você acha que a gente não está fazendo dinheiro? É bom para você, sistema de férias? É bom para a empresa? E o que é que falta para ser proprietário? Você fala, é bom para a empresa que faz 1,5 milhão por cada propriedade? É bom para você que vai viajar tendo uma economia relevante? Sim, sim. Ok, se é bom para você, é bom para mim. Isso não é uma relação justa? O que é justo, então? E o que é que falta para você se tornar proprietário hoje e começar a viajar conosco? Fechando, resolvendo na coerência, no bom senso. Gente, eu, em uma ocasião, no ano de 2014, tive um negócio em parceria com outra empresa. Comercializamos contrato durante um ano. No final do ano tivemos um desentendimento e decidimos não continuar junto. Eu fiquei feliz de ficar com todos esses contratos. Estou eufórico, renovei, fiz upgrades. Eu fico com os contratos. Qualquer empresa, qualquer profissional do setor que tiver contratos e não estiver conseguindo entregar as semanas, eu fico com esses contratos, fico com a carteira toda. Dependendo como eu te faço um acordo de remuneração. Mas não deixe nenhum cliente ser na mão no que eu entrego as semanas, fique tranquilo. Essa é a minha verdade como empreendedor desse setor. Então, essa minha verdade é a verdade do que acontece. Quem não quer mais cliente pagante,
ali dentro que paga todo mês. Né? Netflix quer mais cliente, Uber quer mais cliente, Hotel lá quer mais cliente, quer mais... Todo mundo quer. É isso que a gente quer, mais cliente, mais faturamento, mais receita. Uma empresa tem como propósito dar lucro, é isso que a gente quer mais negócio, mais lucro. Né? Sim. Então a objeção tem que ser sensato. Não tem que ser um pitch, discurso aprendido, desenhado que alguém te contou e você nem entendeu direito o que você está falando e sai cuspindo palavra pela boca. Você tem que entender profundamente. Mais que você entender a objeção do cliente, mais que você entender a razão do contraponto, mais facilmente que você resolve com mais naturalidade, de uma forma mais espontânea. Inclusive, Andrea, objeção, dizem os que entendem que é o caminho necessário para fazer uma venda, mas no nosso universo das vendas de alto impacto. A gente faz vendas de alto ticket, de alto valor, de alto impacto, seguindo um procedimento de alta performance. É alto, é tudo no hardcore mesmo. É tudo no máxima intensidade, no máximo nível. Então, se você tem uma objeção, ultrapassa, 2, 3, 4... Você não está vendendo um produto de 50 conto, você não está vendendo num processo comercial que vai durar 3 meses, você está no alto impacto, alto valor, alta performance. Esse é o mundo que você está. Então deixa de brincadeira de que você teve uma objeção, porque a objeção é o caminho certo da venda, e isso eu duvido que você conheça alguém que entenda minimamente um processo comercial. Você fala sobre objeções e essa pessoa não saiba, todo mundo que entende minimamente isso entende que o caminho certo é entre 3 e 8 objeções. É o caminho natural para fazer uma venda. Entre 3 e 8 objeções é o normal para que a venda aconteça. Se na primeira objeção você se rende, o problema está em você, não no seu cliente. Se na quinta objeção você se rende, o problema é você, no seu cliente. Se você tentou quebrar a objeção e não quebrou, o problema é você, no seu cliente. Sim. Você tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que objeções é um dos 4 pilares básicos de uma apresentação de sucesso. Warm-up, speech, fechamento e objeção. Essas 4 coisas é como se fosse 4 pepitas de ouro. Chama pepitas de ouro? Não, como chamam? Pepitas. Que é pequenininha. Então, né? essas são 4 pepitas de ouro que você tem que dominar. Warm-up, speech, fechamento e objeção. Você dominou isso bem, dominou warm-up, dominou speech, dominou fechamento, dominou objeção, cara, você é imparável. Você tem que dominar essas 4 etapas. Você tem que dominar isso bem. Mais que você domina isso, mais fácil que é. Por que é importante dominar isso? Porque você passa de fazer 100 mil em 30 dias a fazer 200 mil em 30 dias, atendendo o mesmo número de clientes. Porque você fez uma venda a cada 10 atendimentos, ou você faz 2 a cada 10. Então, trabalhando a mesma coisa, você pode faturar o dobro. Olha que coisa animal. Onde que está a faturar o dobro? É em controlar esses 4 processos. Um dos 4 mais importantes é dominar objeções. Você tem que dominar objeções. Mais que você demora nisso, mais que você está enrolando sua vida, demorando, atrasando o processo de entregar 100 mil reais em 30 dias. Eu gosto muito sobre objeções quando eu explico quando nós tínhamos tanto resultado comercial em pleno Covid. Eu gosto muito disso. Isso impressiona muito as pessoas, porque no momento, no Covid, nós tínhamos um momento que tínhamos um faturamento entre 300 e 500 mil reais diários em vendas, e nesse momento, com esse resultado, entre 300 e 500 mil diários em vendas, você tem que pensar que nós fazíamos isso com o mundo em lockdown, as empresas de porta fechada, com um processo comercial online novo, sem o nível de aperfeiçoamento que está hoje, né? Com uma coisa muito basicona, que foi ajustando e melhorando com o tempo, com os anos, né? Mas no início, e isso era muito impressionante, porque pelo momento que vivíamos, acabamos de implementar o processo comercial online, então não estava tão ajustado como hoje, tinha muita trava, muita lentidão e muita coisa, por um lado, e por outro lado, o mundo estava parado. E por outro lado, vendíamos um produto de alto ticket no setor de hospedagem, meu Deus do céu, em hotéis que os hotéis estavam fechados em pleno Covid. E vendia. Por quê? Porque o nosso problema era apenas uma objeção. Sim. O Covid não era um motivo para não comprar, era apenas uma objeção. Era apenas uma objeção. Se você pensasse que o Covid é um motivo para não comprar, você tem um problema. Se você pensar que o Covid é uma objeção, tem que aprender a resolver. Então é uma questão de como você enxerga o impasse. Cara,
Se é possível vender isso em pleno Covid, no primeiro mês, na primeira semana do Covid, e era possível isso, o que não é possível hoje. Entendeu? Sim. O Covid era só uma objeção de venda. Não era um problema para vender. E gente acreditou que era um problema para vender. E gente acreditou que era uma objeção. Quem acreditou que era uma objeção tinha sucesso. Quem acreditou que era um problema se desesperou. Então era uma objeção. No ano de 2015, 16, 17, no país há uma situação política delicada que termina com o impeachment de Dilma Rousseff. Isso é uma situação política delicada. Sim. Muitos clientes davam isso como motivo para não comprar. Era um problema político, queria impedir as pessoas de comprar ou era só uma objeção? Nós transformamos isso só numa objeção, aprendemos a lidar com isso e a resolver esse problema. Então, quando você coloca cada problema no seu processo de conversão de vendas e dá nome a ele, em vez de dizer é um problema de venda, você diz é apenas uma objeção, quando você faz isso, você vai ultrapassar. Até porque objeção é o caminho natural para a sua venda. Então você já entendia, só mudou uma nova objeção. E depois, agora tem a outra, né? Depois das eleições, né? Bolsonaro sai, vai ter um novo partido político, um novo presidente no país. Só uma objeção, não tem problema nenhum. Só uma objeção. O mundo vai ficar difícil. Só uma objeção. Tem guerra na Rússia. É uma objeção. Fique tranquilo. Por isso que eu acredito na resiliência de um mercado que está ancorado num modelo comercial de alto impacto buscando alta performance. Alto impacto sem buscar alta performance faz um pouco menos sentido. Porque fazer um processo de alto impacto sem buscar alta performance, em um momento ou no outro você não vai detectar que isso é apenas uma objeção e vai acreditar que perdeu a venda. Se você acredita que é uma objeção, você está performando. Você está elevando o nível de performance nisso. Então, se você tem um produto de alto valor, com um processo de alta performance, com um modelo de alto impacto, se reúne aqui 3 peças fundamentais. Rapidinho, explica rapidinho só o que são esses 3 pilares. Não, alto valor. Alto Valor é o produto de alto valor. Sim. O produto que nós vendemos é um produto de 30 mil, 50 mil, produto de alto valor. Alto impacto é um processo comercial de impacto. Então, no primeiro dia que eu apresento, eu vendo. Sim. Faço o fechamento, assino o contrato, tem pagamento, acabou o assunto. Apresentação e fechamento numa hora de tempo, pouco mais, pouco menos. Né? Então, esse é alto impacto. E alta performance alta performance nesse mundo porque em outros mundos pode ser outra coisa. No futebol é outra coisa. Sim. Mas neste mundo, alta performance é transformar qualquer problema em uma objeção e resolver. Não aceitar o problema do cliente como um problema que não pode ser resolvido. Não aceitar seu problema de hoje como um problema que não pode ser resolvido, do produto, da empresa. Nada. Você performa mais na medida que você coloca a responsabilidade da solução em você. E não no cliente, na empresa, no produto, blá, 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 blá. É culpa desse, do outro, do outro. Isso é performar, é tirar a culpa de todo mundo e carregar o peso da responsabilidade. Aí você performa. Tem Covid. Objeção, tira isso. Dilma, tchau. Bolsonaro, Lula, tchau. Né? Tudo é uma coisa que é uma objeção que precisa ser resolvida para performar. O que é performar? É entregar o resultado que você orçou, que você planejou. Então, performance é isso. Né? Então, essas são as bases um pouco desse processo. Mas, para performar, que é o que estamos lidando hoje, é entender muito bem essas etapas, principalmente na etapa de objeção. Sacar muito fortemente como ultrapassar a objeção. E muitas vezes um dos problemas com objeções é a frontalidade que se dá na objeção. Porque muitas vezes, e isso é uma tendência, o vendedor, a pessoa que está apresentando o produto ou fechando a venda, está acostumado a ouvir sempre as mesmas 30 ou 40 objeções, no máximo. E ele vai perdendo o cuidado no detalhe, na calma, em seguir um bom processo, em resolver a objeção com cuidado de passar por cada etapa, sorria, concorde, desvia, canaliza e fecha com tranquilidade. Esse soco de café, né? Passar nesse soco de café com suavidade, sem pressa. Mais que o cliente repete a mesma objeção, mais que você tende a ficar apressado por resolver. Mais que você fica apressado, menos que cuida dos detalhes e acaba pulando etapas do soco de café. Mais que você pula etapas, menos força que você tem na quebra de objeção. Às vezes você fica quebrando a objeção, que é cortina de fumaça. Você pode quebrar a objeção cortina de fumaça, objeção falsa, até a vida toda. E ele depois tira outra e outra. Parece um mago tirando um coelho de uma cartola. Toma outra objeção, toma outra objeção, toma outra objeção. E você toma a resolução, toma a solução, mas ele não compra nunca. Sim. Então você tem que diferenciar isso, tem que estar nessa calma de cuidar os detalhes.
nessa calma de trazer razão, de trazer coerência. Tinha um cliente, tinha uma apresentação que o vendedor me lembra, né? Não vou esquecer isso na vida. Pegou um enfrentamento com o cliente e o cliente falava que preferia viajar como locatário das férias em vez de viajar como proprietário. E ele falava, João, entendi seu comentário, mas se eu te desse uma Ferrari pelo valor de um Prisma, você iria ficar com um Prisma? E o cliente, sim. Ele tinha perdido a razão, estava sem lógica essa conversa, estava emburrado um com o outro. Sim. Então, se você ficar confrontando o cliente, você vai ter cliente que vai preferir um Prisma do que uma Ferrari. Vai preferir ser locatário das férias, mesmo sendo mais caro, viajando menos, pagando mais caro, com menos benefício, vai preferir isso do que isso, dessa solução de ser proprietário que você está dando, porque emburrou o cliente, porque você saiu da razão e ficou confrontando sem cuidar os detalhes. Não ser pacífico e tranquilo em cuidar os detalhes para construir uma ultrapassagem de objeção com tranquilidade tende a fazer que você emburre o cliente. Sabe, o cliente fica cabeça dura, você fica cabeça dura com o cliente e fica ali meio que batendo a boca e você não resolve nada. Não é tu contra tu. Aqui é a coerência contra nós. Ou coerência a favor de nós, melhor ainda, né? O bom senso, os fatos, né? Dados tangíveis, né? Informação contundente que não pode ser rebatida. O cliente, na maioria das vezes, igual peixe, morre pela boca. Então ele falou no questionário, você colheu no questionário, você já tem todos os elementos necessários para fazer o fechamento. Você pegou um bom questionário de férias, deve colher todos os dados necessários para quebrar todas as objeções lá na frente. Olha, no questionário de férias eu já tenho todas as respostas para quebrar todas as objeções. Então, com muita inocência, estou fazendo um questionário, um raio-x do perfil de férias, entendendo o que ele gosta e o que ele não gosta, e eu já estou antecipando e resolvendo todas as objeções, sem falar que eu estou fazendo isso, anotado, tudo certinho, pronto, está aqui. Apresento, no final ele vai dando objeções e eu vou usando tudo que ele me disse. Já estão resolvidas as objeções nos dados que ele me deu. Sabe, a mesa de madeira é ele que me deu antes, ele que disse. Então, nessa mesa de madeira, então tá certo, seguido. Ele que já tem todas as armas, beleza? Show? Show. Mais? Tenho perguntas. Hoje eu só fiquei escutando. Hoje eu mesmo? só ouvi. Sozinha, né? Foi sozinha. Eu só ouvi. Vamos Mas fazer eu uma tenho pergunta. perguntas Tem uma aqui. pergunta legal aí, boa? Pra tirar do tem chapéu umas aí, aqui. tirar da cartola. Vamos ver essa daqui. Quais são os principais erros a se evitar ao lidar com objeções? Frontalizar. É uma boa pergunta que eu já respondi, né? Frontalizar. Sim. Tem que evitar frontalizar, confrontar o cliente, né? Você pega o cliente da mão e vai juntos ver o que ele diz comparado com o bom senso, com a coerência, com uma perspectiva conservadora do mundo. Nem uma perspectiva muito otimista, nem uma perspectiva muito pessimista. Uma perspectiva conservadora, moderada, né? Vamos ver as coisas de uma perspectiva sensata, né? E isso acaba quebrando melhor a objeção do que tu frontalizar ela. Porque, você, na verdade, usa o termo quebrar, mas você não quer quebrar nada. Você quer ultrapassar, limpar o assunto. E interessante também, na mesma pergunta, não deixar sujeira embaixo do tapete. Sujeira embaixo do tapete é aparecer uma objeção e você não trata. Isso fica sujeira embaixo do tapete. Essa sujeira aparece no final da apresentação. Então a objeção se quebra quando aparece, se ultrapassa na medida que aparece. Desde que seja verdadeira e desde que não, porque quando não é verdadeira, você vai trabalhar produto, consultor e empresa. Quando é verdadeira, você vai tratar com coerência. Acabou as objeções. Duas formas de tratar objeções. Quando é falsa, quando é verdadeira. Se pensou que era falsa, pensou que era verdadeira, tentou tratar com coerência, não tratou, veio outra objeção, já sabe que é falsa. Cortina de fumaça. Pode fazer o tratamento dos três. Eu brinco, né? Eu brinco, não aprendi isso, né? Esses 3 pontos é como se você colocasse uma avaliação no quanto ele acredita no produto, no quanto ele acredita no consultor, no quanto ele acredita na empresa. Então você meio que na sua cabeça faz os 3 nota 10. Esses 3 tópicos você tem que dar na sua mente um nota 10 para cada um dos 3 tópicos. Máxima nota possível. Você detecta qual é a nota que está pela resposta que o cliente está dando, você fez um fechamento para ter a resposta. Com essa resposta do cliente, você sentiu a temperatura da água, você colocou, sabe se está quente ou está frio, se está bom ou está ruim, sabe que nota dar nesses 3 tópicos, produto, consultor e empresa, com isso sabe se a objeção é verdadeira ou falsa, sabe se conseguiu quebrar ou não, e passar para a próxima etapa, né? Se é verdadeira, você quebra com coerência, se é falsa, você faz aumentar o nível de confiança nesses 3 nesses 3 que tem que ter nota máxima, e assim você consegue tratar essas objeções sem frontalizar, sem brigar, sem ajudando o cliente o tempo inteiro. Beleza? Beleza. Bacana.
Fechou? Falei que sou, né? Falou que sim. Tá bom. Tem um monte de perguntas aqui, mas tudo bem. pra Respondeu uma todas, próxima. fica para uma próxima, respondeu todas. Bom, e a gente vai ficando por aqui. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse conteúdo com um amigo seu que ainda, né, não sabe manejar aí, não sabe quebrar aquelas objeções diárias do dia a dia, né? Tá bom. Tem algum recado para quem tá em casa? Não, obrigado. Espero que tenha gostado tanto que eu gostei desse conteúdo de objeções. Esse é um assunto, é uma das grandes bases de criar um produto de propriedade de férias e isso vai te ajudar, tende a fazer com que você, mais que aprender a lidar com isso, mais fácil e rápido para você vai ser fazer 100 mil reais em 30 dias, criando um produto de propriedade de férias do zero mesmo sem ter um imóvel. Isso vai te ajudar bastante nesse processo. Pois, até a próxima, até o episódio número 34. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.